Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua casa, família, seu dia. Que seja maravilhoso, que você veja a glória de Deus e verá. Está num ano incrível, com uma promessa incrível. Este é o ano da sua vida. Vai ser o melhor ano da sua vida disparado. Eu tenho certeza que você esperou por este ano a vida toda. Cante. É tempo de cantar. A despeito de tudo, cante. E dê seus passos de fé. Ontem eu ainda falei do rei Ezequias, que ele seguiu os passos dos vencedores. Ele seguiu os passos de Davi, Salomão. No primeiro mês do reinado dele, ele não fez nada. Sabe? Como alguns vão, agora eu sou o rei, vou mexer aqui, vou construir um palácio para mim, vou fazer... Não! Ele foi restaurar a parte espiritual da nação que estava destruída. Ele se levantou com uma força. E aquilo atraiu o poder de Deus, um avivamento para a nação, que foi um estrondo. É tempo de vivermos um grande avivamento. Levanta. Levanta com fé. É incrível. No segundo mês, a Bíblia diz assim que eles estavam vivendo, eles viveram tantas coisas em tão pouco tempo. No segundo mês, eles já estavam vivendo um avivamento que mexeu com a nação inteira. Ele reabriu as portas do templo e restabeleceu o culto ao Senhor. E foi uma glória. É lindo quando a gente lê aqui, houve grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido algo assim na cidade. Os sacerdotes e os levitas levantaram-se para abençoar o povo. E Deus os ouviu, eu tenho certeza. Nós vemos aqui Ezequias orando pelo povo e Deus ouvindo. Daqui é tempo de orações, de tanto tempo serem restauradas. Eu sei que os céus estão abertos. Eu sei! Clame aos céus, porque os céus estão abertos. A oração dele chegou aos céus, sua habitação. A oração chegou aos céus. É tempo. Ore, clame. E tenha certeza que Deus está ouvindo, suas orações vão chegar aos céus na sua santa habitação. Quando a festa acabou, eles estavam possuídos por Deus. Os israelitas saíram pela cidade de Judá e despedaçaram as pedras sagradas e derrubaram os postes sagrados. Eles destruíram os altares idólatras em todo Judá e Benjamim e em Efraim e Manassés. Depois de destruírem tudo, voltaram para suas cidades, cada um para sua propriedade. Estavam cheios de Deus e saíram derrubando tudo que estava errado, tirando a idolatria, tirando aquela sujeiraiada que tinha causado tantos danos. Aqueles ídolos, é tempo dos ídolos caírem. É tempo de fazer aquela limpeza que demorou para ser feita, mas agora é a hora. E Deus vai continuar se manifestando. Foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel. E em tudo foi fiel diante do Senhor, o seu Deus. Em tudo foi fiel diante do Senhor, o seu Deus. Em tudo que ele empreendeu no serviço do templo e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de
todo o coração. E por isso prosperou. Está aqui. Você quer prosperar? Você quer crescer assim absurdamente? Alinhe-se com Deus. É buscando a Deus. Aliás, olha isso aqui, se não é incrível. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel. Abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Gente, quando você parte do ponto certo, que é o espiritual, sua vida muda. Algumas pessoas não têm prosperado, não têm avançado, porque elas ainda tentam muitas coisas. Mas quando uma pessoa toma consciência da verdade, é Deus. Busque a Deus. A vida muda. E o Jabes, esse homem, ele foi sentenciado pela própria mãe. A mãe marcou ele no nascimento dando esse nome, causador de dores, causador de desgraça. Mas quando ele tomou consciência, ele se levantou e ele não aceitou aquela sentença. Ai, como eu gosto disso. Como essas pessoas me inspiram, o rei Ezequias, o rei Josafá, Jabes, meu Deus, essas pessoas são inspiradoras, elas já pavimentaram para nós. Tá tudo aqui, faça assim porque funciona. Você quer crescer, quer prosperar, faça assim porque funciona. Vai funcionar. Busque a Deus em primeiro lugar. Ele tomou consciência e ele foi a Deus. E ele falou, não aceito. Eu fui destinado a ser um causador de dores, mas eu não aceito. E ele orou. E ele pediu para Deus que o abençoasse, aumentasse as suas terras, livrasse de males e de dores, que Deus fosse com ele. E o cara, que era para ser o derrotado da família, tomou a dianteira e se tornou o mais respeitado, o mais admirado, o mais influente da família. Por quê? Por quê? Porque ele buscou a Deus, porque ele orou a Deus. Você vai ver, o rei Ezequias foi um homem de oração, intercessor. E quando ele orava, Deus respondia. É o que está faltando. Ao invés de muita gente ficar aí atropelando as coisas e tenta um negócio e tenta outro, vai falar com Deus. Você não precisa de nada sofisticado, é só... Olha que oração simples. Essa oração é tão poderosa que eu tenho um quadro na minha sala de jantar dessa oração, porque eu sou esse tipo de pessoa. Decoração, para mim, é o que me inspira. É o que me inspira. Eu quero me cercar de coisas que me remetem a Deus, a vitória, sabe? Que mudam a minha perspectiva. Eu quero esbarrar em coisas que estão sempre me levantando e me jogando para cima. Eu sempre conto que eu tenho muitos leões e águias e quadros com versículos, sabe? Porque eu quero me lembrar daquilo que me dá esperança. Eu quero viver essa vida fundamentada na verdade, na vitória. Eu quero me lembrar que eu sou como uma águia. O Senhor disse que eu sou como uma águia que voa alto, como um leão
que não foge enquanto não devora a sua presa. Aliás, eu tenho esse versículo, esse quadro eu deixei bem em cima da minha cama, sabe? Porque eu já quero acordar vendo aquele leão e aquele versículo. Vai, minha filha! Sim, eu gosto de me cercar de coisas fortes, dos símbolos da palavra de Deus, daquilo que a palavra de Deus diz que é poderoso e que transforma a minha vida. Aleluia! O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes de Gileade. Um legado de Jabes. Jabes e Gileade. Gileade, conhecido por suas campinas, por seus montes, que tinha ali um bálsamo curativo. Jabes, a representação de quem nasceu para ser uma derrota e se tornou mais influente. E agora a serpente, que Naás quer dizer serpente, a serpente de Amon cerca a cidade de Jabes de Gileade. E a cercou. Os homens de Jabes lhe disseram: faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Isso aqui é o espírito da derrota. Esse povo está querendo destruir com o legado de Jabes, de Gileade. Peraí, acordo com o inimigo? Não. Em 2026, você vai tomar essa decisão. Você não vai fazer acordo com o inimigo. Ezequias não fez acordo com Senaqueribe. O Jabes não fez acordo com a derrota. Esse é meu destino. Eu tenho que aceitar. O inimigo não cumpre acordos. E hoje, você se rende a ele. Você se vende. Você cede. Você se submete. Amanhã, você está se submetendo um pouco mais e está descendo um pouco mais. Porque é assim. É desse jeitinho. Quando você desiste de alguma coisa, daqui a pouco você vai desistir de outra coisa. Quando você cede para o inimigo numa situação, daqui a pouco você está cedendo para outra. Você não pode. Você tem que ser uma muralha que o inimigo não pode atravessar. Então, assim, esse pessoal aqui já está decepcionando. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: só farei um tratado com vocês sobre a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo Israel. Que beleza! Olha a serpente sendo serpente, né? Tá bom, faça acordo com vocês. Eu não tenho problema, faço. Desde que eu arranque o olho direito de vocês, eu arranque a visão de vocês. Porque o meu objetivo é humilhar vocês. Por favor. Hoje você faz acordo com o inimigo que você se vende. Você entrega a sua visão. Você entrega o seu olho direito que representa a sua visão plena. Você desce um pouquinho, se compromete um pouquinho. Daqui a pouco, ele quer mais, porque ele não cumpre acordos. O intuito dele é só humilhar as pessoas. Ele quer humilhar você. Ele quer que você viva uma vida humilhante. Entendeu? Hoje você cede para ele, amanhã você cede mais um pouquinho. Daqui a pouco ele quer o olho esquerdo, ele quer uma mão, ele vai te mutilando. Porque esse é o trabalho da serpente. Enganar, matar, roubar e destruir. As autoridades de Jabes lhe disseram: dei-nos 7 dias. Olha, mas isso aqui não tem negociação, meu Deus. Mas tem gente que ainda abre espaço para uma negociação.
Dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Se render? O povo de Deus não se rende. Jabes não se rendeu. Peraí. Como assim eu vou me render? Não, o povo de Deus não se rende. O que significava se render? Entregar a visão. Entregar o olho direito. Ser humilhado. Isso era se render. Você não pode se submeter ao mal, se render. Você não pode ceder às pressões. Você não pode abrir possibilidade para o inimigo. Sabe? Abrir um espaço para negociar com o inimigo. Não tem negociação com a derrota. Não tem negociação com a serpente. O trabalho do inimigo é roubar a visão das pessoas. Naás, ele é o inimigo da visão. E uma pessoa sem visão, ou não há visão, o povo perece. Quem perde a visão, perde a alma. Por quê? Porque quando você não tem mais visão de futuro, não tem a visão de Deus, a visão que a palavra nos dá, e você se submete a uma pressão do inimigo, você já se entregou ao fracasso. Mas você não vai aceitar isso. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, a cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em voz alta. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Olha como o Espírito do Senhor se manifestou em Saul. De forma furiosa. Porque isso era um absurdo. Você vê que isso mexeu com o céu. Onde já se viu Naás fazer uma proposta dessa. E o povo abriu uma possibilidade de negociação. O Senhor veio em fúria, se manifestou de forma furiosa, porque nós temos que ficar furiosos com Naás, com o inimigo da visão. Você não negocia com a serpente, você não negocia com a humilhação, com a derrota, você luta, você não fica chorando, você se levanta e luta. Não adianta chorar. Tenha que se levantar e clamar aos céus. Como Ezequias clamou, como Jabes clamou. Tem que ser possuído por um espírito furioso. O Espírito do Senhor veio de forma furiosa. Isso é forte demais. Apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços e por meio dos mensageiros enviou os pedaços a todo Israel, proclamando: isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre todo o povo e eles vieram unânimes. Chega de gente covarde! Vocês vão se levantar e vamos lutar como homens de Deus! Quando Saul os reuniu em Bezegue, havia 300.000 de Israel e 30.000 de Judá. E disseram aos mensageiros de Jabes: digam aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. É isso que você vai fazer agora. Você vai se levantar e você vai dizer: essa vitória já é minha. Profetiza: amanhã, na hora mais quente do dia, esse inimigo já caiu. Acabou. Eu não vou ceder nunca mais para as pressões de Naás. Eu não vou ceder. Eu não vou aceitar algo que veio sobre mim como é isso e você tem que aceitar. É isso aí.
E você tem que aceitar. Não, não é coisa nenhuma, não. Eu não vou engolir isso aqui, não. Eu não vou ceder para isso aqui, não. Eu não vou engolir essa, não. Não. Acabou. Eu estou me levantando e vou lutar como um justo, vitorioso que sou. Muito bom, muito bom. E disseram aos mensageiros, digam aos homens de Jabes de Gileade, amanhã na hora mais quente do dia haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas, amanhã nós nos renderemos a vocês e poderão fazer conosco o que quiserem. Mas agora já era cilada, né? Era só uma estratégia. No dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos, entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Madrugada, alta madrugada, começaram a guerra. Eles entraram no campo do inimigo, no terreno do inimigo. Tá aqui, ó. Entraram no acampamento amonita. Não tiveram medo, não. Entraram no acampamento amonita. Vá lá, meu filho, entra no terreno do inimigo. Para de temer! Na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de modo que não ficaram 2 juntos. Aí, serpente. Tá vendo? Um inimigo que parecia impossível de ser derrotado foi completamente derrotado e envergonhado. Por quê? Porque o Espírito do Senhor veio de forma furiosa e eles se levantaram. O Saul se levantou. Ah, se o Saul tivesse permanecido assim, né? Meu Deus, se ele tivesse permanecido assim. Então, por favor, pega a palavra do Senhor, é o que Ele tem para você. Você nunca mais vai baixar a guarda, vai deixar o seu espírito cair, vai se abater, vai fazer acordo com o inimigo, vai ceder, vai entregar o que é seu. Nunca mais. Muito pelo contrário. Você vai se levantar com um espírito furioso e vai enfrentar, vai entrar no terreno do inimigo e derrotá-lo para sempre. Vai fazer como Ezequias. Vai restaurar a parte espiritual. Vai clamar e Deus vai responder. Vai fazer como Jabes. Não vai aceitar que esse seja o seu destino, a derrota. Não, vai fazer como Saul, vai possuir a presença de Deus, o espírito furioso, e não vai aceitar a humilhação que a serpente quer causar. Deus está aqui dizendo, levante-se e lute com a fé, porque Deus tem vitória para você. Ele está falando de vitória, vitória e vitória, que os céus estão abertos. Ouça a palavra do Senhor e clame aos céus, porque os céus estão abertos e Deus vai dar vitória a você. Levante-se. Estamos no nosso 3º dia de clamor. Estamos nos meus projetos de conquistas para 2026. Ano que chegou com som alegre. Estamos no nosso 1º mês, igual a Ezequias, dando as primícias ao Senhor, clamando, buscando, invocando o nome dEle e vendo a glória de Deus, porque cada palavra nos joga para isso, mais para perto de tudo que o Senhor nos prometeu. Levante-se e creia, possua a palavra, resista firme. Clame aos céus, porque os céus estão abertos. Foca a coisa certa. Busque o Senhor, porque nós não temos nada melhor para fazer. E Ezequias entendeu isso, o Jabes entendeu isso, o Saul entendeu isso com Samuel. E é por isso que nós vemos aqui, histórias vitoriosas. Vamos seguir esse padrão. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos.
Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada que está comigo. Peço que esta palavra, Senhor, tenha dado visão a ela. E que ela não abra mão da visão que o Senhor está dando. Que ela já tenha se levantado com fé, com coragem, para reverter o que está aí. Ela não vai aceitar o que a serpente quer jogar nela, quer colocar nela. Ela não vai aceitar a destruição, sentenças, perdas. Não, ela vai se levantar, clamar, buscar, porque os céus estão abertos. E ela vai viver a sua glória. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração, consagro tudo e tomo posse de testemunhos inacreditáveis para a glória do teu nome. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo abundância na vida destes fiéis, porque é o Senhor quem dá poder para gerar riquezas. E onde os programas estiver chegando, que esta palavra tenha levantado o teu povo em toda parte, tenha movido os corações, tenha despertado vidas. Senhor, que essa pessoa não seja a mesma, que ela já tenha se levantado corajosamente, com espírito furioso, que ela já tenha se levantado na fé para viver as suas vitórias, para dar os maiores testemunhos da vida dela. Muito obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço por sua bondade e fidelidade. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995, na Moca, onde nós estamos. Hoje o clamor dos meus projetos de conquistas para 2026. O ano que chegou com som alegre. Amanhã, a primeira casa firme de 2026 vai ser uma glória. Domingo, Santa Ceia do Senhor de fevereiro. E com o segundo jejum dos meus projetos de conquistas para 2026. Foco na coisa certa, clame aos céus porque os céus estão abertos e viva a glória de Deus como nunca. Viva a promessa plenamente. Isaías 54. Conta com a gente, é um prazer servir. E se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém. Projeto Semeadores, um portal de alcance e salvação de almas. The splendor of every living thing. Temos hoje a oportunidade de fazer a diferença, em ser a luz no meio do caminho e mostrar Jesus ao mundo com nossas atitudes. Você ama com atitudes e você pode fazer mais. Esteja conosco. Juntos somos mais fortes. Behold the Lamb of grace and truth, the image of the Father's outstretched hand. This act of